Olá, meus alunos do primeiro ano. Hoje nós vamos estar tratando do assunto bioquímica celular. A bioquímica é uma área da biologia em que ela estuda os componentes químicos presentes na matéria viva e o papel biológico que ele apresenta, né, nas nossas células, no nosso organismo. Então a gente vai hoje conhecer esses elementos químicos, essas substâncias químicas que compõem, né, os elementos químicos eles vão compor as substâncias que vão estar presentes na constituição, nos processos metabólicos para a manutenção da vida vegetativa. Então, quais são esses componentes? Então, a gente vai estar conhecendo rapidamente um pouco de todos esses componentes, essas substâncias químicas presentes no nosso organismo. A bioquímica ela é uma junção, né, da biologia com a química, né, em que a química ela estuda do que a matéria é formada, é constituída, né, átomos, elementos químicos, substâncias químicas, moléculas. E a biologia ela estuda o papel biológico, qual é a função dessas substâncias químicas no organismo dos seres vivos. Por isso que nós falamos essa é uma área da biologia chamada de bioquímica celular. Introdução. A bioquímica celular é o ramo da biologia que estuda a composição e as propriedades químicas dos seres vivos. Os elementos químicos da matéria viva. Existem 96 elementos químicos que ocorrem naturalmente no planeta e somente 26 elementos são encontrados nos seres vivos. Os elementos químicos mais abundantes da matéria viva são oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Representação, o símbolo e a porcentagem média nas células dos seres vivos. Oxigênio 65, carbono 18, hidrogênio 10, nitrogênio 3%, fósforo 1,2% e enxofre 0,25%. N, nitrogênio, C, carbono, H, hidrogênio, oxigênio, P, fósforo e S de enxofre. Então, esses são os elementos químicos presentes na matéria viva, no organismo dos seres vivos. Os elementos químicos da matéria viva, principais substâncias presentes na matéria viva. Então, esses elementos químicos, como você já conhece lá na química, eles vão formar as substâncias químicas. Então, essas substâncias químicas nós vamos ter presente no organismo dos seres vivos. A água, entre 75% a 85%, proteínas, entre 10% e 15%, lipídios, entre 2% e 3%, glicídios ou carboidratos, 1%, ácidos nucleicos, 1% e outras substâncias, 1%. Isso, né, na matéria viva dos organismos vivos. E também nós temos aqui, né, nos organismos as substâncias também, as proteínas, né, presentes, lipídios, glicídios, ácidos nucleicos e outras substâncias também presentes na matéria viva. Substâncias inorgânicas. Nós temos a água formada de hidrogênio e oxigênio. Obtenção. Adquirimos através dos alimentos líquidos, sólidos e água potável. Composto mais abundante dos seres vivos, 75% a 80% do peso corporal dos seres vivos é constituído de água. Qual é a importância dessa substância química no organismo? Solvente universal, molécula possui alta polaridade, dessa maneira tem grande poder de dissolver, separar compostos iônicos e polares. Ela dissolve inúmeras substâncias, por exemplo, o nosso sangue, ela também dissolve e participa das reações químicas, né? A maioria das reações químicas no organismo dos seres vivos tem a participação da água por hidrólise, quebra pela molécula, sacarose mais H2O mais sacarose produz glicose, frutose e sacarose. Então aí nós temos um exemplo de hidrólise, um exemplo de transformação química que ocorre no organismo dos seres vivos. Então a água ela é importante porque ela é um solvente universal, dissolve a maioria das substâncias e participa das reações químicas dentro do nosso organismo, como por exemplo a hidrólise que vocês podem estar observando. Outra importância, regulador térmico, a água possui elevado calor específico, impede variações bruscas de temperatura, mantém a temperatura celular constante
faz com que a temperatura do nosso corpo não aumente e nem diminui, faz com que ela permaneça inalterada. E também, além dessa manutenção, ela também equilibra o suor, que é o líquido, água e sais minerais liberado pelas glândulas sudoríparas em mamíferos, responsável pela diminuição da temperatura corporal. Transporte de substâncias, transporta os alimentos, gases respiratórios, excretas e ceias das plantas. Lubrificante, participa da lubrificação dos olhos, das articulações, da união entre um osso e outro. Participa do equilíbrio osmótico, a água é capaz de alterar as concentrações intra-extracelulares com a finalidade de manter a homeostase e o equilíbrio das células. Fatores que influenciam na quantidade de água no organismo. Idade, quanto maior a idade, menor a quantidade de água no organismo. Um feto, 94% de água, adulto 70% e um idoso 60% de água. Varia de acordo com a espécie, o homem adulto tem 70% de água, já uma água viva, 98% de água e sementes de uma planta, 15% de água. A atividade metabólica do tecido, dependendo da atividade, aquele tecido que realiza uma atividade mais constante, ele apresenta mais água, como o céfalo, 90%, os músculos, 80%, já a dentina, 12%. Então, a quantidade de água, ela varia de acordo com a idade, com a espécie e com a atividade metabólica do órgão. Sais minerais. Sais minerais são substâncias inorgânicas formadas por íons. Que são íons? São átomos que podem ganhar ou perder elétrons, apresentam carga elétrica. Então, os sais minerais, eles apresentam cargas elétricas. Por isso, eles são chamados de íons. Cátion, quando eles perdem, e ânions, quando eles ganham elétrons. São componentes reguladores do metabolismo celular. Então, ele regula as atividades no nosso corpo. Obtenção através da água, mineral e alimentos, frutos, verduras, cereais, leite, etc. Aqui nós temos alguns exemplos. O cálcio, composição dos ossos e dos dentes, coagulação sanguínea, funcionamento de nervos e músculo. Fonte, vegetais, leite e derivados. O cloro, composição do ácido clorídrico, auxilia a digestão, presente no sal de cozinha. Cobalto, componente da vitamina B12, produção de hemácias, presente nas carnes e laticínios. O cobre, formação da hemoglobina, que transporta as moléculas de oxigênio, ovos, legumes e peixes, e o enxofre, controle das atividades metabólicas, fontes, ovos, carnes e legumes. Substâncias orgânicas. As substâncias orgânicas, elas possuem átomos de carbono ligados covalentemente, além dos elementos hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. São substâncias mais complexas do que as substâncias inorgânicas, que são apenas a água e sais minerais. As substâncias orgânicas, nós vamos ter os carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos, que são classificados como substâncias orgânicas. Carboidratos. Vamos voltar aqui às diversas funções das substâncias orgânicas. Desempenham inúmeras funções nos seres vivos: metabolismo, reserva estrutural, informacional e regulação. Essas são as funções das substâncias orgânicas. Vamos conhecer os carboidratos, que são substâncias orgânicas, também chamadas de hidratos de carbono, açúcares, glicídios ou glucídios. Existem vários tipos, dependendo do número de carbono, que varia de 3 a 7. Nós vamos ter os monossacarídeos, triose, tetrose, pentose, hexose e epitose, são os mais importantes. Pentose, ribose, presente no RNA e no ATPM, e a desoxirribose, também são monossacarídeos. Glicose, que é fonte de energia para as células, produto final da fotossíntese. Sua decomposição fornece energia para a fabricação de moléculas de ATP, que é a produção de energia pelo organismo. A frutose, que promove o sabor açucarado das frutas, todas as frutas doces têm frutose, tem carboidrato, e é transformada em glicose no fígado. A galactose, encontrada no leite, que forma a glicose no fígado. Disacarídeos, já vimos os monossacarídeos, agora os disacarídeos. São formados a partir da união de 2 monossacarídeos.
Nós temos aqui alguns tipos de disacarídeos: maltose, celobiose, sacarose e a lactose, que são formados pelos monossacarídeos, glicose e frutose, ou glicose e galactose. Aí nós encontramos nos vegetais, degradação de celulose, na cana-de-açúcar, no açúcar de cozinha e no açúcar do leite. Também tem os carboidratos classificados como polissacarídeos, que são formados a partir da união de centenas e centenas de monossacarídeos. Tipos, nós temos o amido, o glicogênio, a quitina e a celulose. Amido é a reserva energética das plantas e das algas, formada a partir da ligação entre centenas de glicoses, fontes mais importantes de carboidrato para o homem, presente no milho, soja, arroz, feijão e etc. O glicogênio é uma reserva energética dos animais, presente nas células do fígado e dos músculos, que acumulam bastante energia, e é formada a partir da ligação entre centenas de glicoses. A quitina é um polissacarídeo estrutural que dá estrutura ao organismo dos seres vivos, forma o exoesqueleto dos artrópodes e a parede celular dos fungos. E a celulose também é um polissacarídeo estrutural que dá estrutura ao corpo das células dos vegetais, forma a parede celular de células vegetais, está presente nas fibras vegetais e evita a constipação. Então, está presente nos vegetais, a quitina em alguns animais e o amido e glicogênio também está presente nos animais. Substâncias orgânicas lipídios. Tá? Então, os carboidratos, eles são conhecidos por nós como os açúcares. Os lipídios são conhecidos por nós como gorduras. E aí a gente vai ver alguns lipídios, a função deles. Então, os lipídios são substâncias orgânicas insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos apolares. São moléculas apolares, ou seja, sem carga elétrica. E nós temos vários tipos de glicídio. Temos o glicerídeos, que é formado pelo glicerol mais ácidos graxos. Tá? Aí nós vamos ter o monoglicerídeo, que é formado de glicerol mais ácido graxo, o diglicerídeo e o triglicerídeo, que está aí em vermelho, em destaque, que é o lipídio que nós mais conhecemos. O glicerol é o álcool cujas moléculas representam 3 carbonos e 3 hidroxilas. Vocês podem ver as moléculas, né, que compõem os lipídios. Os glicerídeos são formados de ácido graxo, moléculas que possuem longas cadeias carbônicas em um grupo carboxila. Vocês podem ver aí a composição química, né, dos lipídios. O glicerídeos também, formados de ligação glicerol mais ácido graxo, formação do triglicerídeo, tá? E aí nós temos também os óleos, que são ácidos graxos que são insaturados, dão consistência líquida à temperatura ambiente, não ocorre empacotamento entre as longas cadeias carbônicas. E as gorduras, os ácidos graxos são saturados, consistência sólida à temperatura ambiente, ocorre um empacotamento entre as longas cadeias carbônicas. E as funções dos glicerídeos, reserva energéticas, sementes de oleaginosas, soja, tecido adiposo animal, gordura, onde estão presentes a função energética, né, são grandes armazenadores de energia dos seres vivos. Só tirar a notificação aqui. Também nós temos como lipídios as ceras, que são formadas por uma molécula de álcool diferente do glicerol, mas é unida a uma ou mais moléculas de ácido graxo. Propriedades: sólidas à temperatura ambiente, solúveis em água, ponto de fusão maior que os glicerídeos. Quais são as funções das ceras? O cerume protege contra a entrada de agentes estranhos no conducto auditivo, reverte folhas, impedindo a evaporação excessiva da água. E nas aves é produzida por glândulas do bico para manter as penas impermeáveis à água. São as funções das ceras. Também nós temos os esteroides, que são formados por átomos de carbono ligados entre si, formando 4 anéis. Aí nós temos como exemplo colesterol, os hormônios sexuais, testosterona, progesterona e estrogênio.
E os hormônios das glândulas suprarrenais, cortisol e aldosterona. Funções do colesterol. Presente nas membranas celulares, onde promove a flexibilidade da estrutura membranar. E observação, célula vegetal não possui colesterol na membrana, tá? São apenas as células dos animais. Funções do colesterol: produção da bile, emulsão de gordura, propulsor de vitamina D, evita o raquitismo, percussor dos hormônios sexuais, testosterona, estrógeno e progesterona, percussor dos hormônios das suprarrenais, cortisol e aldosterona, e a obtenção do colesterol é sintetizado no fígado, produção pelo organismo e absorvido no intestino na alimentação. Problemas associados ao colesterol. O colesterol é transportado pelo sangue na forma de LDL, lipoproteína de baixa densidade. Em excesso no sangue, o LDL se oxida e passa a se depositar na parede dos vasos sanguíneos, ocasionando a aterosclerose, enrijecimento da parede dos vasos. Esteroides, problemas associados ao colesterol. Então, nós temos esse aqui que é o colesterol ruim, é o LDL, porque nós temos o colesterol bom, né, que nós vimos as grandes funções que ele apresenta no organismo, nas nossas células para o funcionamento do nosso corpo. Produção de hormônios, da constituição da parede das células, das membranas celulares, né? Então, nós vimos a grande importância, mas também o nosso corpo ele pode, né, apresentar o colesterol ruim, que é o DLDL, tá? Que pode causar uma doença chamada de aterosclerose, que é a formação de placas na parede dos vasos, ocorre a diminuição do calibre dos vasos sanguíneos e as consequências são as doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio e os AVCs, que é os acidentes vasculares cerebrais, quando, né, essas veias, essas artérias, elas ficam com aglomeração, né, de placas de gordura em suas paredes, impedindo a circulação do sangue. Então, aí vocês podem estar observando, né, a aterosclerose, né, numa artéria, né, onde ela vai estar, né, uma alta concentração na parede, aderida à parede dessas artérias, ocasionando, né, as diferentes doenças cardiovasculares ao ser humano. O HDL é o colesterol bom, né? A HDL é lipoproteína de alta densidade, são transportadas de fosfolipídios, mas podem transportar colesterol quando este encontra-se presente em altas concentrações no sangue. As HDL captam o excesso de colesterol do sangue, transportando-os através do fígado, onde serão eliminados juntamente com a bile. O HDL retira o excesso de colesterol do organismo, impedindo que ocorra problemas tais como a aterosclerose que a gente acabou de ver. O HDL é chamado de colesterol bom, né? Então, como eu falei anteriormente, nós temos o colesterol bom e o colesterol ruim. Então, por isso que nós devemos ter, né, uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, que o nosso organismo ele sempre tem que estar em equilíbrio, nada pode estar em excesso. Então, o excesso de gorduras, né, ele pode estar ocasionando um aumento desse colesterol em nossas células do organismo, causando, né, as diversas doenças cardiovasculares. Fosfolipídios também é um tipo de lipídio, onde os principais componentes das membranas celulares. Os fosfolipídios são formados por uma região polar e por duas ramificações apolares. Aqui nós temos, né, a constituição deles na membrana celular das nossas células e os componentes químicos presentes nesses fosfolipídios. Temos também os carotenóides, que são lipídios, que são pigmentos de cor vermelha, presente na laranja e amarela, presente nas células de todas as plantas, desempenham importante papel na captação de energia luminosa no processo de fotossíntese, chamado também de o beta-caroteno, que é o pigmento alaranjado, presente na cenoura e percussor da vitamina A. Os carotenoides são responsáveis pela coloração dos frutos. Outra substância orgânica são as proteínas, né, que são
macromoléculas orgânicas de alto peso molecular, constituída por unidades ou monômetros denominados aminoácidos. Os aminoácidos estão ligados entre si por ligações chamadas de ligações peptídicas. Aí nós temos o exemplo, o aminoácido, a ligação e a formação do polipeptídeo. As proteínas são moléculas formadas por um ou mais polipeptídeos, contendo geralmente mais de 100 aminoácidos. Toda proteína é um polipeptídeo, mas nem todo polipeptídeo é proteína, ok? Aminoácidos são as partes formadoras das proteínas. São formados por um grupo amina, um grupo carboxílico, e pelo radical, que varia nos diferentes aminoácidos e os caracteriza. Então, o que muda de um aminoácido para outro é o seu radical. Aqui nós temos como exemplo a glicina, e a alanina. Vocês podem observar que tudo é igual nelas, o grupo amina e o grupo carboxílico. O que muda vai ser o radical, que vai caracterizar cada tipo de aminoácido. E esses aminoácidos vão se unir por ligações peptídicas que vão formar o polipeptídeo, que constitui as proteínas. Então, a ligação peptídica ocorre entre o grupo carboxílico e o grupo amina. Vocês podem estar observando através da ligação, formando o dipeptídeo. O número de ligações peptídicas é igual ao número de aminoácidos. Exemplo, o pentapeptídeo contém 5 aminoácidos, 4 ligações peptídicas e 4 águas liberadas. Tá? Vocês podem estar observando que o número de ligações é igual ao número de aminoácidos presentes, porque as ligações ela vai ligando um aminoácido a outro. Aminoácidos. Existem 20 aminoácidos que constituem as proteínas dos seres vivos. Os aminoácidos podem ser classificados em 2 grupos. Aminoácidos essenciais, que são 8, e os aminoácidos naturais, que são 12. Aminoácidos essenciais não são produzidos pelo homem e devem, por isso, ser ingeridos na alimentação, principalmente através dos vegetais. Os aminoácidos naturais são produzidos pelo organismo humano. O tradicional arroz com feijão, mistura de um cereal com leguminosa, contém mais ou menos 8 aminoácidos essenciais. Estrutura das proteínas. Nós temos 4 estruturas: primária, secundária, terciária e quaternária. A estrutura primária é linear, os aminoácidos são mantidos pelas ligações peptídicas. Estrutura secundária, ocorre uma estrutura helicoidal. Terciária, ocorre o envolvimento, o envelamento de estrutura helicoidal. E a quaternária, agregação de 2 ou mais cadeias polipeptídicas envolvidas. Então, podem estar observando a estrutura das proteínas, primária, secundária, terciária, como ela se constitui. As proteínas também podem sofrer desnaturação proteica, que se dá pela modificação da forma tridimensional da proteína. Ela pode mudar de tridimensional para primária, secundária e assim por diante. E a proteína modificada não exerce sua função. Fatores: temperaturas elevadas, mudança de pH, detergentes químicos, solventes orgânicos. Função das proteínas: estrutural. As proteínas são as moléculas orgânicas mais abundantes do corpo humano, como a gente viu lá no início, mais ou menos cerca de 15%. E aí nós temos como exemplo de função estrutural o colágeno, que é a proteína mais abundante da pele, cartilagem e órgãos, proporciona resistência e elasticidade a essas estruturas. Elastina, que é a proteína elástica presente em órgãos como o pulmão, parede de vasos sanguíneos e ligamentos. A queratina, a proteína das fibras resistentes encontrada nos cabelos, unhas, chifres e cascos. Função hormonal: vários hormônios são proteínas, como por exemplo a insulina e o glucagão, que controlam controle da glicose no organismo, da glicemia. Tem função expiratória: a hemoglobina e mioglobina, que são pigmentos presentes nas hemácias que transportam oxigênio para que as células possam realizar a respiração celular. Função contrátil: a quitina e miocina, que são proteínas presentes nas células musculares, onde são responsáveis pelo mecanismo de contração muscular. Função carreadora: existem várias proteínas na membrana plasmática das células, responsáveis pelo transporte de substâncias para o interior e exterior da célula.
Tem função imunológica, as moléculas de defesa do sistema imune são proteínas denominadas anticorpos ou imunoglobulinas. E função catalítica, as enzimas moleculares que aceleram as reações químicas no interior das células, que são todas proteínas. Como aqui, nós temos as enzimas, que são proteínas que atuam como catalisadores biológicos, acelera a velocidade das reações químicas, não altera os produtos finais da reação, elas são classificadas em simples, formada apenas por aminoácidos, conjugadas, que elas são formadas por uma parte proteica e outra não proteica. A parte proteica chamada de apoenzima e a parte não proteica a coenzima. A junção delas formam a holoenzima, que vai ser a enzima ativa. As coenzimas auxiliam as enzimas no seu funcionamento. A maioria das coenzimas são vitaminas e sais minerais. Aqui nós temos mecanismos de ação enzimática. As enzimas diminuem a energia de ativação necessária para iniciar uma reação química, ou seja, uma reação química que duraria, por exemplo, 1 hora de tempo, através dessas proteínas, elas vão durar meia hora de tempo para acontecer. Mecanismos da ação enzimática. As enzimas são altamente específicas, geralmente possuem um único tipo de substrato. A grande especificidade é explicada pelo fato das enzimas se encaixarem perfeitamente ao substrato como uma chave em sua fechadura. Vocês podem ver que elas são específicas, cada enzima vai atuar em determinado tipo de molécula. Fatores que interferem nas reações enzimáticas. A temperatura, a velocidade das reações químicas tende a aumentar com o aumento da temperatura até atingir uma velocidade máxima em uma temperatura ótima. Vocês podem observar aí o diagrama, o gráfico mostrando. Acima da temperatura Y ocorre a desnaturação da enzima e a diminuição da velocidade da reação química. O pH, que é o potencial hidrogênio iônico, as enzimas exigem um pH ótimo, no qual a velocidade da reação seja máxima. Acima ou abaixo deste ponto, elas diminuem sua atividade até que a reação química não mais ocorra. Concentração do substrato, que também interfere. Quanto mais substrato reagente presente no meio, mais produtos estarão sendo formados. Quando todas as enzimas estiverem ligadas ao substrato, obtém-se a velocidade máxima da reação na concentração de substrato. E, por último, nós temos as vitaminas como substâncias orgânicas. As vitaminas são substâncias químicas que atuam como reguladoras do metabolismo. A maioria das vitaminas atuam como cofatores enzimáticos. Dessa maneira, uma dieta pobre em vitaminas compromete o funcionamento de determinadas enzimas e, por sua vez, gera um quadro de anormalidade denominada avitaminose. Classificação das enzimas. Elas podem ser hidrossolúveis ou lipossolúveis. E vitaminas hidrossolúveis se dissolvem na água e, quando ingeridas em excesso, são facilmente excretadas na urina. São hidrossolúveis a vitamina C e vitaminas do complexo B. Lipossolúveis são dissolvidas em gordura e, por isso, tendem a ser absorvidas e transportadas como as gorduras da dieta. São lipossolúveis vitamina A, D, E e K. Aqui nós temos um resumo geral das vitaminas, a vitamina B1, fontes, cereais, carne e vegetais. A carência causa beriberi, problemas neurológicos, dificuldade respiratória. Vitamina B12, presente em carnes, ovos e vegetais. A sua carência causa dermatite. Vitamina B13 ou PP, carnes, ovos e laticínios. Carência pelegra, doença dos 3Ds, dermatite, demência e diarreia. Vitamina B6, carnes, cereais, ovos e laticínios. Carência, cansaço, metabolismo baixo, distúrbios nervosos. Vitamina B11, ácido fólico, carnes, ovos, frutas e cereais. Carência, anemia. Vitamina B12, presente em carnes, ovos e laticínios, causa carência, anemia perniciosa. Vitamina C, frutas cítricas, vegetais e folhosos, causa carência, causa escorbuto, hemorragia nas gengivas e inflamação das articulações. Vitamina A, fonte, leguminosas, frutos e vegetais folhosos. Carência causa xeroftalmia, ressecamento da retina e cegueira noturna. Vitamina D, presente em carnes, ovos, laticínio, alimentos contém percussor que se transforma em vitamina D quando exposto aos raios ultravioleta. E a carência causa o raquitismo. Vitamina E,
carnes, ovos e laticínios, carência, esterilidade masculina. A vitamina K, nós temos em vegetais em geral, e a carência causa hemorragias. As vitaminas B1, B2, B3, B6, B11 e K são produzidas pela microbiota presente no intestino humano. Então, espero que vocês tenham entendido, compreendido um pouco sobre a bioquímica celular, e até a nossa próxima aula.